Abramos então nossas Bíblias, mais uma vez no livro de Jó, capítulo 2, verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. O primeiro passo, então, que demos ontem, pela misericórdia do Senhor, pela noite, introduzindo esse livro, nós vimos que o capítulo 1 e 2 fazem um prólogo juntamente com os versos finais do livro, capítulo 42, versos 7 a 17, e compõe então o que nós chamamos de narrativa de enquadramento. Essas passagens foram escritas em prosa, ou seja, uma linguagem narrativa, não poética. A poesia do livro de Jó se inicia no capítulo 3, versículo 1, que possivelmente será nosso assunto para hoje à noite. E se estende, sendo então a mais longa poesia de toda a Bíblia, até o capítulo 42, versículo 6, quando Jó então faz aquela exclamação, particularmente no verso 5, que já comentamos, ser a chave do livro, onde ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, falamos também que nesses capítulos 2 primeiros, algo do caráter de Jó é plenamente exposto, na sua beleza e integridade. Já examinamos aquelas 4 palavras importantes que são descritas nesse livro, nesses 2 capítulos iniciais, mais de uma vez. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Importante lembrarmos que é aí que a história começa. Somos tentados a pensar que aí a história terminaria. Se ele é um homem reto assim, se ele é um homem justo assim, é um homem que teme a Deus dessa maneira, que tem um entendimento da vontade de Deus, que é sensível aos caminhos de Deus, como já vimos ontem. E se Jó é aquele que vive em santidade, se desvia do mal, podemos pensar que aí a vida e a jornada de Jó com Deus está se concluindo. Mas não apenas nós pensávamos, ou poderíamos pensar assim. Jó pensava assim. Ontem nós vemos um verso no capítulo 29,
versos 3, 4, quando então ele vai rememorar sua vida passada. E ele diz: quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, e quando eu estava nos dias do meu outono, em algumas versões, o meu vigor. Jó achava que esse outono de sua vida era o final da sua jornada com Deus. Mas nós vimos que, em função do que Deus trabalhou com Jó, Jó não estava nada além da sua juventude espiritual. Agora, queridos irmãos, desde já podemos guardar em nossos corações que a ideia de perfeição na Bíblia não é estática. Não é questão de seguir um curso linear e chegarmos a um ponto no final de um curso linear. Perfeição na Bíblia é dinâmica e não estática. Há um verso interessante, vamos apenas citá-lo, Filipenses 3,14. Quando Paulo fala que ele prosseguia para o alvo e respondendo ao chamado daquele que ele descreve como sendo o sublime, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas, Filipenses 3,8. Quando ele segue nessa sequência e chega ao verso 14, ele diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquela palavra soberana, ela também pode ser literalmente traduzida do texto original como sendo ascensional. Uma vocação ascensional. Então, claro, nós podemos imaginar, e se o Senhor permitir, tivermos condição nessa manhã, iremos projetar um quadro de esboço da estrutura do livro de Jó. E nós vamos ver que no capítulo 38, quando chegarmos lá, não é assunto para agora, Deus se revela a Jó do meio de um redemoinho. Extremamente interessante essa figura, porque sabemos que um redemoinho, por um lado, ele é destrutivo. Por onde ele passa, tudo se destrói. Por outro lado, em outro aspecto, o redemoinho eleva aquilo que está na terra para o céu. Então, quando Deus se apresenta em um redemoinho para falar com Jó, esse redemoinho é uma figura exata do que Deus estava fazendo na vida de Jó. Por um lado, Jó estava experimentando de uma maneira agonizante o aspecto da destruição. Aquele redemoinho passou na vida de Jó e colocou tudo de pernas para o ar. Por outro lado, quando Deus dá 2 rodadas desse redemoinho, capítulos 38 e 39, nós temos a primeira rodada. Depois há um intervalo, quando Jó responde e declara algo ao Senhor. E por causa dessa rendição de Jó, então Deus tem a possibilidade de dar uma segunda rodada com Jó. Entre a primeira rodada e a segunda rodada, nós temos a rendição. Se não houvesse aquela resposta de Jó, que pretendemos examinar ao final, certamente o Senhor não poderia prosseguir com Jó. Porque não é apenas uma questão da graça de Deus, é uma questão da responsabilidade do homem, ou da resposta do homem. Então, quando Deus trata com Jó diretamente a partir do redemoinho, a partir do capítulo 38, nós temos um intervalo no capítulo 40. Primeiros versículos. Por causa desse intervalo, quando Jó faz aquela constatação, que iremos examinar com mais detalhes, Deus tem uma segunda etapa com Jó, uma segunda rodada. E ao término da segunda etapa, então são 2 discursos de Deus. Essa poesia é uma poesia baseada em discursos. Nós temos 9 discursos de Jó, com mais 3 discursos chamados de desafio. Já vamos projetar essa estrutura. Então são 12 discursos de Jó. Nós temos 3 discursos de Elifaz. Temos 3 discursos de Bildade, seu segundo amigo. Temos 2 discursos de Zofar. Temos 4 discursos de Eliú. Então o livro de Jó é um livro de discursos. E como nós vemos, o último que fala é Deus. O silêncio de Deus no livro de Jó foi verdadeiramente ensurdecedor para Jó. Antes de Jó ter um encontro
com a revelação de Deus, Jó precisava ter um encontro com o ocultamento de Deus. Deus iria realizar algo profundo na vida, na alma de Jó, no coração de Jó, em função de seu ocultamento. Deus se ocultou de Jó, soberanamente, para que então o ocultamento de Deus realizasse um trabalho profundo, o mais profundo na vida de Jó. O que Jó precisava inicialmente não eram palavras de Deus, era o silêncio de Deus. O silêncio de Deus soa ausência, queridos irmãos, mas é presença. O silêncio de Deus soa desamparo, mas é atenção. O silêncio de Deus soa indiferença, mas é cuidado. Porque Ele está atento a um coração que não compreende voz que não seja a voz audível. Que não compreende palavra que não seja a palavra falada. E que não compreende realidade que não seja a realidade sentida. Por isso o Senhor tratou Jó por estes caminhos. O caminho do ocultamento de Deus. Então, como também falamos ontem, nunca esqueça isso diante do Senhor. Se nós queremos saber como Deus está escrevendo seu poema em nossas vidas, nós precisamos conhecer o primeiro dos 5 livros poéticos. E não apenas por ser o primeiro, mas porque também é a maior poesia de toda a Bíblia. Como temos confirmado quando estudamos Jó, as palavras de Isaías 55, versos 8 e 9, quando Isaías diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Tudo que Jó podia ver era o mal que afligiu sua vida. Mas Isaías está falando em nome do Senhor, dizendo que os pensamentos do Senhor para seu povo são pensamentos de paz e não de mal. E ainda Isaías prossegue: para lhe dar o fim que desejais, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Louvado seja o Senhor. Então, quando Ele coloca suas mãos sobre Jó, Ele coloca suas mãos sobre um barro amorfo e modela esse vaso, até que finalmente Ele possa expressar naquela frase: meus olhos te veem. Queridos irmãos, as marcas que estudamos ontem do caráter de Jó nos deixam evidente que quando Jó entendia que estava no fim de seu curso, ele estava, de certa maneira, apenas no começo. O outono e a frutificação eram apenas o começo do que Deus tinha para fazer na vida de Jó. Agora, pense com você mesmo. Quando os 4 golpes no capítulo 1 são dados sobre a vida de Jó, já destacamos onde eles estão. Capítulo 1, versos 15, 16, 17 e 19. Cada um deles termina com o mesmo refrão: só eu escapei para trazer-te a nova. 4 golpes catastróficos, humanamente falando, na vida de Jó. Em um só dia, ele perde 10 filhos e perde todos os seus bens. Interessante que na Bíblia, bens tipifica aquilo que temos e obviamente fala dos nossos dons. E filhos, na Bíblia, tipifica aquilo que somos ou nossas virtudes. Em um só dia, Deus tocou nos dons de Jó e Deus tocou nas virtudes de Jó. Onde nós vemos os dons de Jó? Sua esposa, seus 10 filhos, seus bens, dons num sentido mais amplo. Onde nós vemos especificamente as virtudes de Jó, como dissemos, representada pelos seus filhos, que representa aquilo que somos, virtudes. Nos versos que citamos ontem, que destacam as 4 características do caráter de Jó. Quais eram, em resumo, as virtudes de Jó?
é que ele era um homem íntegro, era um homem reto ou justo, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Então, através desses golpes, Deus toca nos dons de Jó, dádivas, e ele toca nas virtudes de Jó. Agora, irmão, continue pensando comigo. Deus faz isso numa fase em que Jó estava no que ele entendia ser o auge da sua frutificação. Quando estudarmos mais tarde os capítulos que falamos, 29, 30 e 31, que de alguma maneira são o cerne do livro no que concerne à crise de Jó, eles são, sem dúvida, o cerne do livro, ele vai dizer exatamente isso, que ele era um consolador, ontem vimos rapidamente alguma coisa, que ele era um conselheiro, que quando ele saía nas praças, os príncipes, os maiorais do povo, reprimiam as suas palavras para ouvir o que Jó ia dizer. Ele se assentava como um príncipe, nas palavras dele, entre as suas tropas. Esse era Jó, no auge da sua frutificação. Pois é aí que a história começa e não termina. Então, queridos irmãos, essas coisas são fundamentais. Por isso, esses 2 capítulos, prólogo, dessa narrativa de enquadramento, são tão importantes. Porque se nós não pudermos ver o homem Jó, nós certamente perderemos muito do que realmente Deus quis fazer na vida desse homem que já frutificava, abençoava, consolava, e era, podemos dizer assim, na nossa linguagem, tão usado pelo Senhor, como o próprio livro descreve, em tantas esferas, cuidando de órfãos, cuidando de viúvas, cuidando de pobres, cuidando de toda classe de necessitados, caminhando com a luz que ele tinha no meio de trevas. Veja como é forte essa expressão que destacamos ontem. Não é qualquer um que caminha no meio de trevas, cheio de luz. É dito que o nosso Senhor caminhou assim. Ele é o servo do Senhor que andou em trevas, sem luz nenhuma, e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Já falamos ontem que expressão paralela é usada com relação a Jó. Ele estava avaliando a si mesmo e dizia: eu caminhava em trevas, porque a luz de Deus estava sobre a minha cabeça. Então, queridos irmãos, se perdermos essa avaliação, não apenas que, digamos, a história dá, mas que Deus dá a respeito de Jó. É Ele quem diz: observaste meu servo Jó? E então as 4 características são citadas, da boca de Deus mesmo. Então não temos nenhuma dúvida que Jó não era um infante espiritual, mas que Jó certamente estava numa fase de plena frutificação, quando Deus o tocou. Importante lição. Então, sigamos um pouco mais. Ontem não pudemos ver nem em resumo as 6 cenas, e vamos procurar encerrá-las agora, e se pudermos avançarmos até um pouco mais. Ontem nós vimos apenas a primeira cena, dos versos 1 até o verso 5, então não vamos repetir nada. Já citamos algo nessa introdução que fizemos, onde então o caráter e algumas características de Jó são expostas. Depois nós temos uma segunda cena, confira por favor na sua Bíblia, iniciando no verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E essa cena vai até o verso 12. E como falamos, é uma cena no céu, já que são 6 cenas. E ontem já citamos os versos onde elas aparecem, em que o ambiente se alterna. Por ordem, a primeira cena é uma cena terrestre, a segunda é uma cena celestial, a terceira, de novo, é uma cena terrestre, a quarta, que inicia o capítulo 2, de novo é uma cena no céu. Depois nós temos uma nova cena na terra, e por último, a sexta e última, os últimos versos, 11, 12 e 13, fechando aquela fase, aquela etapa em que os amigos de Jó vêm das suas regiões e se assentam ao lado dele 7 dias e 7 noites. Essa é a sexta cena do prólogo, da parte escrita em prosa. Importante, então, que nós conheçamos, para vermos como Deus vai começar o seu escrito poético. Queridos irmãos, em Efésios capítulo 2, um verso conhecido de cor por tantos de nós, Efésios 2:10, diz assim: nós somos feitura dele. E também acho que todos nós sabemos
que a palavra para feitura ali é o poema no grego, de onde vem a nossa palavra poema. Nós somos feitura, nós somos poema dele. Não apenas Jó, não apenas Paulo que escreveu essas palavras, mas ele coloca no plural. Nós somos o poema dele, criados, e dentro do contexto que temos estudado, poderíamos dizer, escritos em Cristo Jesus, para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Há uma poesia com relação a esse assunto do poema de Deus que diz mais ou menos assim: Deus de infinita graça, disseste que sou feitura tua, um poema teu. Fascina-me ver-te escrevê-lo, explorando os abismos do meu nada, como fogo. E embora intimidado pela tua luz, ver-me conquistado pelo teu calor. Fascina-me a visão da tua mão a escrever, mão soberana, santa, mas traspassada. Mão que imprime a imagem do teu filho numa alma deserta e sem forma. Fascina-me saber que o escreves, ouvindo o teu próprio coração e não o meu. Pois tantas vezes o meu coração diz, deixa-me, mas o teu coração diz, tu és meu. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, amados irmãos, essa é a narrativa de enquadramento, o prólogo do livro de Jó. Então, quando nós vamos para a segunda cena, versículo 6 ao versículo 12, o que nós vemos? Alguns detalhes rápidos. Observa o verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: saímos da cena na terra e vamos para a cena no céu, quando os filhos de Deus, do verso 6, que são anjos, seres celestes a serviço de Deus, e entre os seres celestes a serviço de Deus está Lúcifer, Satanás, ou o adversário, porque ele tem essa liberdade de comparecer diante de Deus. Apocalipse 12 vai dizer que ele é aquele que acusa os irmãos de dia e de noite diante de Deus. Apocalipse 12. De que maneira ele acusa de dia e de noite diante de Deus? Qual é a grande acusação? Qual é o grande conflito cósmico? Deus, ou o homem, pode amar a Deus independentemente de ser abençoado por Deus? Esse é o conflito. Irmãos, é por causa dessa pergunta que toda a batalha espiritual sucede. Me permitam reforçar isso para que nunca se perca nos nossos corações. É por causa dessa pergunta, essa grande questão central do universo, que toda a batalha espiritual se explica. Pode algum homem amar a Deus independentemente de Deus abençoá-lo? Pode um homem amar a Deus, usando as palavras do livro de Jó, se Deus retirar a cerca de proteção que ele coloca sobre este homem? Então Satanás tem dúvidas com relação a isso. Na verdade, no seu coração ele sabe que isso é impossível. Então, quando é dito no versículo 8, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. E aquelas 4 qualidades que já estudamos são repetidas por Deus mesmo. Então responde Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus em vão? Em outras palavras, Jó teme a Deus por nada? Jó teme a Deus em troca de nada? Acaso não o cercaste com sebe? Aqui, na verdade, há até uma redundância de palavras. A ideia é: não o cercastes com cerca, porque sebe é uma cerca. Ele está dizendo: tu, ó Deus, colocaste a tua mão sobre Jó de tal forma que ninguém pode abordá-lo.
Ninguém pode tocá-lo, ninguém pode feri-lo, ninguém pode fazer nada com ele. Ele está cercado pelo Senhor, pela luz do Senhor, é o que Jó fala, inclusive, já vimos lá no capítulo 29. Ele está circundado pela amizade do Senhor. Ele está guardado com prosperidade e com saúde, e é exatamente aí que posteriormente Jó vai ser tocado. Prosperidade e saúde são os dois polos. Então essa é a acusação de Satanás. Deus, se você guarda alguém de tal forma que ele prospere e de tal forma que ele goze saúde, então é claro que esse homem vai te amar. É claro que esse homem vai dar muito fruto. É claro que esse homem vai te temer, porque ele está abençoado, com prosperidade e com saúde. Então nós temos duas cenas, dois toques. A primeira, já podemos avançar aí, acho que antes de avançar, me permita ainda uma observação sobre o verso 8. Quando é dito, observaste o meu servo Jó. O que será que está acontecendo aí? Irmãos, não é exatamente que Deus esteja apontando para Satanás o Jó que Satanás não viu. Compreende? É como se Satanás estivesse desatento, ele nem se apercebeu de Jó. Então Deus diz, olha, vem cá, observe o meu servo, o quanto ele é justo, o quanto ele é íntegro. É impossível concluir isso pelo texto, inclusive. Não precisa nem usar a língua original. Pelo próprio texto da nossa tradução é impossível concluir. Porque quando Deus diz, observaste meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele, então Satanás já faz a sua acusação, porque ele já tinha observado o servo Jó. Ele não diz, não, eu não vi nada sobre esse homem, me apresente esse homem, para que eu o conheça. Ele já havia posto seus olhos sobre esse homem. Importante. Aliás, há uma versão em inglês, a versão AV, Authorized Version, que traduz esse termo assim: puseste o teu coração contra o meu servo Jó? Puseste o teu coração contra o meu servo Jó? Essa é a pergunta de Deus para Satanás. Porque Deus sabe que Satanás já havia observado o seu servo Jó. Então, irmãos, que visão nós temos aí a respeito do conflito espiritual? Porque experimentamos essa coisa na terra que nós podemos chamar de Deus tocando nossa prosperidade. Ele nos dá prosperidade e toca a nossa prosperidade. Ele nos dá saúde e toca a nossa saúde. Qual é a explicação? A explicação é o conflito central da batalha espiritual. O homem pode amar a Deus, independente de ser próspero ou saudável. Observaste o meu servo Jó? Versículo 8. E então, ainda nessa segunda cena, uma cena no céu. Observe verso 11 e 12 com atenção. Olhe para a sua Bíblia. Duas vezes nós temos a expressão tua mão. Importantíssimo detalhe. Porque no versículo 11, Satanás está falando a Deus. Estende, porém, a tua mão. Observe. E toca-lhe em tudo quanto tem. Então aqui um toque primeiro externo, como falamos. Um toque nos bens. Um toque nos filhos. Um toque, digamos, fora de Jó. Toca em tudo quanto tem. E verá se, também guarde essa expressão, aqui está o desafio, lançado por Satanás. Se ele não blasfema, para colocarmos de outra forma, não amaldiçoa a ti na tua face. Então vamos para o verso 12, encerrando essa cena celeste. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. E já vimos que esse tudo que ele tem, na próxima cena, está aí resumido em dois aspectos. O que ele tem de bens e o que ele tem de filhos. Bens tipificando os nossos dons e filhos tipificando nossas virtudes. O que temos, dons, e o que somos, virtudes. Essas duas coisas foram tocadas. Agora, a palavra, a expressão tua mão, no versículo 11, é Satanás se referindo à mão de Deus. E a expressão tua mão, no versículo 12, é a mão de Satanás tocando a vida de Jó. Muito impressionante esses dois versos colocados juntos. Porque nós poderíamos perguntar, afinal de contas, qual mão
tocou Jó. No sentido estrito e específico, a mão de Satanás. No sentido maior e mais amplo, a mão de Deus. Porque conforme falamos, a mão de Satanás não tem permissão e autonomia ou liberdade alguma de tocar a vida de nenhum dos servos de Deus. Então, quando a mão de Satanás toca Jó, verso 12 é a mão de Satanás. Por trás da mão de Satanás, nós temos o verso 11, a mão de Deus. Queridos irmãos, não há descanso e segurança mais absoluto para as nossas almas do que este, de sabermos que a única mão que nos toca, em última análise, é a mão do nosso Senhor. Mão soberana, santa, como disse o poema, mas traspassada. Não apenas mão que é soberana e santa, mas é aquela mesma mão que foi traspassada. Essa é a mão que nos toca. Use o Senhor o que Ele quiser usar. Ele não usa apenas Satanás. Ele usa o mundo, Ele usa as circunstâncias, Ele usa até mesmo os nossos irmãos para tocar nossas vidas de modo transformador. Se fôssemos dar, e vamos dar, como já fizemos em outras oportunidades, um título para o que estaremos compartilhando em todas essas sessões, esse título seria O Redemoinho Transformador de Deus. O livro de Jó é uma história do redemoinho transformador de Deus. Deus vai tirar Jó de um nível de perfeição e vai conduzir Jó a um nível superior de perfeição. Porque conforme falávamos, perfeição na Bíblia não é linear, estática. Perfeição na Bíblia é um conceito dinâmico. Como sabemos? Por exemplo, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do nosso Senhor, o que ocorre conosco? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Por isso falamos que aquela figura do redemoinho é tão significativa. Por um lado, ele é destruidor. Coloca nossas vidas de cabeça para baixo. Ele pode ser intempestivo. Em um só dia, uma catástrofe na vida de Jó. Mas esse é um lado do redemoinho. O outro lado do redemoinho é que ele eleva o que está na terra para os céus. E como Jó expressou isso? Nós já vimos. Eu te conhecia só de ouvir. Eu havia ouvido de ti. Numa outra maneira de colocar a mesma coisa. Mas agora, meus olhos te veem. Jó foi elevado de um nível de perfeição. Era perfeito ou não era perfeito? Era perfeito. Reto, justo, íntegro, perfeito, temente a Deus, se desviava do mal. Já vimos. Era perfeito. Em um nível. Por causa do redemoinho transformador de Deus, Deus elevou Jó a um nível muito superior de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, de realidade espiritual em Deus. Então nunca percamos isso, porque não há sombra de dúvida que essa é a chave do livro de Jó. Queridos irmãos, há muitos comentários sobre o livro de Jó. Dá para você encher uma estante, mas a maioria deles não é bom. E sabe por quê? Porque a ênfase está no sofrimento. Então, se você pudesse dar um título para a maioria dos comentários, o título seria assim: Por que sofre o justo? E esse não é o tema do livro de Jó. Esse não é o assunto do livro de Jó. O assunto do livro de Jó é o trabalho transformador de Deus. Se quisermos colocar em uma única palavra, qual é o tema do livro de Jó? Que palavra escolheríamos? Bíblica. Filiação. O que é filiação na Bíblia? Amados, agora nós já somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3. Paulo em Colossenses 2 vai dizer que nele nós já estamos aperfeiçoados. Sabe qual é a ideia? Nele já recebemos vida completa. Um nível de perfeição. Mas então, o que o Espírito Santo veio fazer em nós?
Bastava que ele fosse o selo de Deus em nossas vidas e ponto final. Mas nós sabemos que não é assim. Esse mesmo Espírito que nos sela, ele veio nos selar e morar em nós com um propósito único. Qual é seu propósito? Fazer com que os filhos possam ter o semblante do Filho. Fazer com que o caráter dos filhos seja feito semelhante ao caráter do Filho. Sabemos que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Mas qual é o verso seguinte, 29? Qual é seu propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu. Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou. Então, irmãos, apesar de nossas birras, muitas vezes, apesar de nossos jogos emocionais, muitas vezes, apesar de nossa incongruência, muitas vezes, até apesar de nossos questionamentos, também muitas vezes, Jó fala 6 porquês no capítulo 3. Nós vamos examinar. Quando a poesia de Deus começa a ser escrita, a crise já foi precipitada, a crise repentina, agora Deus vai passar ao processo gradual. Nos primeiros capítulos, a lixa grossa passou na madeira, mas a partir do capítulo 3, as lixas de polimento. Quando então o Senhor vai levando Jó de glória em glória. Na experiência de Jó, ele está afundando. Na experiência de Deus, ele está subindo. Importa que ele cresça e eu diminua. Mas ele não entende nada dessas coisas. Então, quando Deus coloca sua mão para iniciar a sua inscrição poética, no capítulo 3, Jó tem 6 porquês. 6 porquês divididos em 3 grupos. Se pudermos, vamos examinar isso, talvez com mais detalhes hoje à noite. E eles questionam Deus em 3 aspectos, logo de início. Então Jó não peca e por isso sofre. Jó sofre e então ele peca. Agora, Satanás então obteve vitória nesse desafio? Não. Satanás foi absolutamente silenciado no final do capítulo 2. Porque a questão não era o que havia no íntimo de Jó a ser tratado. Essa não era uma questão e não é uma questão que Satanás se envolve. Satanás se envolve na questão do amaldiçoar Deus. Satanás se envolveu na questão de blasfemar contra Deus. Então, 2 vezes é repetido, importante que os irmãos vejam, são detalhes muito importantes. No versículo 11 do capítulo 1. E verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Essa é a questão. Se ele não te amaldiçoa, em outras palavras. Jó disse, ou Satanás disse ao Senhor, blasfema contra ti na tua face. Observe agora o capítulo 2, verso 5, a mesma frase. Na segunda etapa, então, do trabalhar de Deus através das mãos do próprio Satanás na vida de Jó, o desafio é lançado de novo. Estende, porém, a tua mão. Observe de novo a questão tua mão. Satanás falando a Deus, se referindo à mão de Deus. Toca-lhe, agora não é nos filhos, agora não é nos bens, agora é nos ossos e na carne, ou na saúde. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Esse é o ponto. Então, como isso não ocorreu, quando o conflito, a cena terceira, que está registrada aí no capítulo 1, acompanhe. No capítulo 1, essa cena inicia no capítulo 13, a terceira cena, uma cena na terra. Então é dito no verso 20, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E não blasfemou ou amaldiçoou a Deus. Mesma coisa nós vemos no capítulo 2, verso 10, aqui estamos encerrando a quinta cena, capítulo 2, verso 10, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus,
não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. A que pecado se refere especificamente aqui? Blasfêmia, ou amaldiçoar Deus. A palavra usada aqui, nesse versículo 9, irmãos, quando Jó disse à sua mulher, ou a mulher de Jó disse a ele, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. A versão que citamos ontem, a Septuaginta, traduz esse versículo assim: fale uma palavra contra Deus e morra. Fale uma palavra contra Deus e morra. Isso é blasfêmia. Então ele disse a ela, falas como qualquer doida. A palavra para doida é mulher ímpia. Mulher que não tem o temor de Deus. Falas como qualquer mulher ímpia. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Importante reforçarmos então essas duas etapas aí e a reação de Jó para nós entendermos por que o inimigo foi silenciado. E no trabalho transformador de Deus, nesse aspecto, Satanás não tem nenhuma entrada. Aquela crise foi precipitada, o assunto de amaldiçoar Deus e do blasfemar contra Deus foi resolvido, o assunto de amar a Deus por causa dos benefícios de Deus também foi resolvido. Guarde isso também em seu coração. Não está envolvido mais esse assunto. Nós vamos ver quando estudarmos o livro. Jó adorou a Deus, Jó diz, recebemos bem dele, então recebemos mal dele, nu eu saí, nu eu voltarei, e bendito seja o nome do Senhor. Então Jó recebeu do Senhor, assim o mal como o bem. Essa não era a questão. E ele não amaldiçoou Deus, ele não blasfemou contra Deus, mas havia algo na alma de Jó que precisava ser trazido à luz, exposto. Embora ele não tenha amaldiçoado Deus, ele não deu um contra-testemunho da sua fé, vamos dizer assim na linguagem do Novo Testamento. Jó não deu um contra-testemunho de sua fé, mas havia muito na alma de Jó para ser exposto e tratado. Mas esse é um assunto de Deus, isso não é um assunto de Satanás. Então, essa é a narrativa de enquadramento, conforme falamos. Então, irmãos, na cena 2, vamos guardar isso no nosso coração como um resumo. A batalha espiritual, aquela pergunta, centro do conflito cósmico, explica os caminhos que Deus tem proposto e ordenado em nossas vidas pessoais, circunstanciais, relacionais, aquilo que toca o que temos e aquilo que toca o que somos. O motivo é o grande conflito universal. É uma ofensa para Satanás poder ver homens que são fruto daquele que ele enganou, Adão, no jardim do prazer e da comunhão. Homens e mulheres que são fruto daquele que ele enganou, que podem amar e temer a Deus, independentemente de serem ou não abençoados por Deus. Esse então é o grande conflito. Nós precisamos enquadrar todos os nossos conflitos diante desta pergunta. E essa é a batalha espiritual. Na terceira cena, que nós já citamos, do verso 13 até o verso 22, o que teria de mais central para nós guardarmos são os 4 golpes e Jó ter sido tocado nos seus bens e ter sido tocado nos seus filhos. Então, naquilo que ele tem e naquilo que ele é, ou nos dons e nas virtudes, como já falamos. Como ele conclui? Verso 20, adorando e nu na sua expressão. Jó aqui já está nu, mas o trabalho de Deus prossegue. Então nós temos uma nova cena no céu, já tocamos em alguns detalhes, capítulo 2, de 1 a 6. No verso 3, a última palavra, possivelmente na sua tradução também, é sem causa. Para o consumir sem causa. Quando Deus de novo diz a Satanás,
observaste o meu servo Jó, início do verso 3, por favor acompanhe aí. Ou, puseste o teu coração contra meu servo Jó, ninguém há semelhante a ele. Então o verso 3 conclui, ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Não podemos perder de vista essa expressão, porque aqui está a palavra de Deus afirmando que Jó não estava sofrendo por causa de pecado. Você se lembra quando os discípulos viram aquele homem cego em João capítulo 9? Você lembra qual foi a pergunta que eles fizeram para o Senhor? Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Todos nós, por causa da nossa natureza pecaminosa e corrompida, nós temos dentro de nós, preste atenção, sem ninguém precisar nos doutrinar, nós temos dentro de nós uma doutrina de retribuição. Sabe qual foi o motivo do grande conflito de Jó com seus amigos? Eles eram adeptos da antiga, a milenar, na verdade desde Adão. Ela nasceu quando Adão pecou. A doutrina sapiencial da retribuição. Como funciona a doutrina sapiencial da sabedoria, da retribuição? Ela é tão simples. Deus é justo. E sendo justo, Ele pune o ímpio e recompensa o justo. Essa é a doutrina sapiencial da retribuição. Mas sabe o que acontece no livro de Jó? Escute bem. Daqui a pouco vamos procurar ver isso num quadro estrutural. Há 3 séries de discursos no livro de Jó, do capítulo 3 até o capítulo 28. 3 séries de discursos. Já você vai ver o esquema. Nessas 3 séries, Jó sempre é o que fala primeiro. Diante dessa dor que era muito grande, assim termina o capítulo 2, ninguém tinha ousadia de abrir a boca e dizer algo para Jó. Seus amigos assentaram com ele 7 dias e 7 noites. Alguns dizem que só podia ser amigos. Se fossem amigas, nunca aconteceria isso. Não é? 7 dias e 7 noites. Esses amigos de Jó ficaram absolutamente calados. Isso realmente é algo impressionante. E por que eles ficaram calados? A última palavra do verso 2, do capítulo 2, vai explicar. Olhe, por favor. Pois viam que a sua dor era muito grande. Então eles não ousaram abrir sua boca. Irmãos, abrir a boca para falar o quê? Jó tinha perdido 10 filhos. Jó estava um tumor ambulante. A palavra caco, no capítulo 2, verso 8, localize aí. Jó sentado em cinza tomou um caco. Está vendo essa palavra aí? Se há alguma tradução que diz caco de telha, pode descartar, porque não é isso que diz o texto original. Pelo contrário, há um erudito bíblico chamado Fawcett, e ele diz que essa palavra específica, se você consultá-la lá, caco, se refere a um instrumento específico usado para raspar feridas purulentas. Porque a ferida era tão asquerosa que não se podia tocar com a mão. Então havia esse instrumento específico, um raspador. Hoje é um instrumento médico semelhante para curetagem, né? Que a ferida é tão asquerosa que ela tem que ser raspada com um instrumento específico. Então Jó, de alguma maneira, alcançou esse instrumento para fazer a raspagem das suas feridas. Tão asqueroso ele estava. Quando seus amigos o viram, o que eles fizeram? A atitude oriental de desespero. Eles viram Jó, nem o reconheceram. Rasgaram seu manto, jogaram pó para o ar e assentaram-se junto com Jó. 7 dias e 7 noites. Nada tinham a dizer para Jó diante dessa situação, porque a dor era muito grande. Então, queridos irmãos, essa é a cena 4, iniciando o capítulo 2. Chamando a atenção, então, onde estávamos, para o verso 3. Para o consumir sem causa, Jó não irá sofrer, já não está sofrendo por causa de pecado. Pelo contrário, Deus deu um quádruplo testemunho a respeito de Jó. Então a expressão sem causa
é muito importante, porque ela vem dos lábios de Deus. Deus está dizendo, ele não sofre e não continuará sofrendo porque ele pecou. Ele sofre e continuará sofrendo porque eu estou realizando algo na sua alma. O redemoinho transformador de Deus. A quinta cena, versículos 7 a 10. Mais uma cena na terra. Saiu Satanás da presença do Senhor, feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Em outras palavras, Jó adoece. E então, como já temos falado, assenta-se em cinza e toma esse caco, esse instrumento específico. Acho que um detalhe importante sobre sentado em cinza seria interessante sabermos. No caso aqui de Jó, não é um ato de arrependimento. É comum, nos tempos do Velho Testamento, que esse fato de lançar cinzas sobre si, não foi o que aconteceu aqui, inclusive, é um ato de arrependimento. Esses homens jogaram, por exemplo, poeira ao ar, como nós vimos. Rasgaram seus mantos e jogaram poeira para o ar e se assentaram do lado de Jó, numa atitude de consternação, os seus amigos. Agora, aqui diz que Jó estava sentado em cinza. Na verdade, o fato envolvido aqui específico é o seguinte. Naquelas aldeias, para que houvesse higiene adequada, é claro, todo o lixo e todos os dejetos eram queimados fora da aldeia. Esse lixo queimado, debaixo da ação das intempéries, particularmente da chuva, eles iam se solidificando. Então, a expressão específica usada era o monte de lixo. Exatamente porque todo o lixo era jogado naquele lugar, queimado, e quando a chuva descia, você não tinha apenas uns montezinhos. Você tinha um monte de lixo sólido, já que a chuva solidificava a cinza. Então foi para lá que Jó foi. Depois dessa catástrofe, como vimos, Jó foi para o lugar do lixo, o lugar onde se joga os dejetos. Agora, quem está lá? Aquele que era um príncipe entre as tropas. Aquele que caminhava com a luz de Deus sobre a sua cabeça. Aquele que era o confortador de todos. Aquele que era um conselheiro. Aquele que Deus disse é justo, é íntegro, é reto e se desvia do mal. Irmãos, como falamos, por causa do pecado que nos tornou adeptos, por natureza, da doutrina sapiencial da retribuição, nós temos tantas dificuldades com esse assunto. Mas como nós falávamos, acho que vale seguir aqui. 3 séries de discurso, escute isso. Na primeira série, lá estão os amigos de Jó. Depois que fala Jó, capítulo 3, vai falar e ele faz, capítulo 4. Se tivermos tempo, vamos examinar isso. Todos os 3 são adeptos da doutrina sapiencial da retribuição. Então eles começam mais de leve com Jó. E qual é o fundamento dessa doutrina? Nós já falamos. Deus é justo. E Deus, sendo justo, pune o ímpio e recompensa o justo. Então a conclusão é muito simples. Jó está sendo punido. Então Jó pecou. Jó é ímpio. Na primeira série, eles são muito cuidadosos. Então eles vão sugerindo isso para Jó. Como que Jó responde? Jó responde baseado, em primeiro lugar, na sua experiência. Porque ele sabe que ele é justo. Ele sabe que é íntegro. E ele sabe que ele teme a Deus independentemente dos benefícios que Deus tem dado a ele. Então podemos dizer que Jó, sem dúvida nenhuma, tem mais maturidade do que a maioria de nós. Né? Porque quando privado de tudo, ele adorou a Deus. Então, porque Jó sabe que ele tem essa condição, quando os amigos sugerem a doutrina sapiencial de retribuição, Jó baseia na sua própria experiência e tem dificuldades com ela. Agora, porque ele sabe que é justo, mas também sabe que está sofrendo. Esse é o dilema. Então termina a primeira série. Fala Jó 3 vezes e cada um dos amigos fala uma vez. Então só aí nós já temos 6 discursos na primeira série. E aí vamos para uma segunda série de discursos. Quando Jó fala de novo, ele abre a segunda série e temos a mesma ordem. Ele faz primeiro
Bildade depois e Zofar por último. Depois, se puder, entraremos em mais detalhes. O que acontece na segunda série? Preste atenção aí. Na segunda série eles serão mais específicos, com a mesma doutrina. Se Jó não está entendendo exatamente o que eles estão procurando reforçar, que é uma doutrina assentada como base do universo moral, e nenhum de nós pode dizer que ela não é verdadeira. Deus é justo? Sim, Deus é justo. Deus pune o ímpio? Sim, Deus pune o ímpio. Deus recompensa o justo? Sim, também. Deus recompensa o justo. Mas, queridos irmãos, essa doutrina, que é uma base do universo moral, não é o único princípio de Deus. Tão importante isso. Deus não é acorrentado pelos seus próprios princípios. Compreende? Se Deus estivesse acorrentado pelo princípio da doutrina sapiencial da retribuição, ele não poderia tratar com seus filhos como tratou com Jó. Mas Deus não está acorrentado aos seus princípios. Então, quando ele está tratando Jó dessa maneira, ele não está punindo o ímpio. Então, nós estamos aí completamente fora dessa doutrina da retribuição. Nós temos que procurar uma outra explicação fora dela. E como Jó não tinha essa explicação, e muito menos seus amigos, os 4 estavam em um parafuso existencial, né? Não entendendo nada do que estava acontecendo. Para que os seus amigos não negassem o Deus da retribuição, que era o único que eles conheciam, eles tinham que negar a justiça de Jó. Claro, é lógico. Então, quando nós vamos para a segunda série de discursos que eles fazem, eles vão ser mais específicos. Eles vão buscar agora reforçar com Jó que ele pecou, porque ele está sendo punido. Mas ainda há uma terceira série e o assunto vai piorar. Jó vai reagir a essa segunda série de 2 maneiras. Quanto à sua experiência, ele vai reforçar que ele é justo e que ele está sofrendo. Então, essa doutrina não é a base para explicar, nem para ele próprio, no seu coração, já que ele era adepto da mesma doutrina, e nem muito menos para os seus amigos. Então, quando nós chegamos, ainda na segunda série, Jó baseia na sua experiência, ele é justo e está sofrendo. E Jó se baseia na sua observação. Quando estudarmos, vamos ver. Sabe qual é a sua observação? Nem sempre o ímpio é punido. Jó vai chegar a essa conclusão na segunda série de discursos. Sabe o que nós nos lembramos aí? Salmo 73. Você se lembra do Salmo 73? O Salmo de Asaf? Podemos dizer que aquele salmo, o conteúdo daquele salmo é a resposta a uma pergunta: por que prosperam os ímpios? Então Asaf começa o Salmo 73 dizendo assim: com efeito Deus é bom para Israel, para com os de coração puro. Ele começa o salmo com a conclusão, como já acontece com outros salmos. E aí ele vai dizer o que aconteceu com ele. Ele vai dizer: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os meus pés. Por que Asaf quase resvalou o seu pé? Porque ele contemplava os arrogantes. E ele via que os arrogantes eram sadios e viviam felizes e se banqueteavam. Ele usa figuras impressionantes, ele diz: os seus olhos saltam-lhes da gordura. Dizendo que eles vivem uma vida naquela bem-aventurança natural tão impressionante que o seu corpo é sadio e nédio. Ele diz: eles não partilham das canseiras dos mortais. Olha as palavras de Asaf, impressionantes. E esse é o ímpio. Então Asaf também, assim como Jó, está questionando esse princípio da retribuição. Então ele vai descrevendo o salmo tão impressionante. Se você puder lê-lo e estudá-lo por você mesmo, não vamos ter tempo para ele. Tão lindo, irmãos. E Asaf vai entrando nesse parafuso, como falamos, existencial. Ele diz: em só refletir essas coisas, achei pesada tarefa para mim. Olha como ele conclui. Mas sabe como ele inicia a segunda sessão do Salmo 73? Até que eu entrei no santuário de Deus. E então ele compreendeu. E sabe o que ele compreendeu? O fim deles.
Deus pode não punir o ímpio, e frequentemente não o faz, aqui e agora. Mas qual é o fim deles? Foi isso que Asaf viu. E sabe como ele descreve? Tu os pões em lugares escorregadios, e de súbito caem na destruição, ou na escuridão. E por aí ele vai descrevendo a sorte dos ímpios, a sorte final, não a sorte atual. E se o nosso único princípio relacional com Deus é a doutrina de retribuição, então nós estamos com um grande problema. Assim como Jó estava. Os 3 amigos estavam. Asaf estava. Até que ele entrou no santuário de Deus. E sabe como ele conclui o Salmo 73, se você abriu aí? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Quem mais tenho eu no céu? Não há quem eu me compraza na terra. Que maravilha. Mas ele só viu isso quando ele entrou no santuário de Deus. Quando Jó entra no santuário de Deus? Capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele pôde interceder e oferecer sacrifício pelos seus amigos, por causa do pecado deles. Ainda enfermo, purulento, com tumores malignos do alto da cabeça até a planta dos pés, privado dos seus 10 filhos, e com a sua mulher indignada, como nós vimos. Jó pôde interceder pelos seus amigos, debaixo de uma ordem de Deus. Ou seja, porque os seus olhos foram abertos, porque ele entrou no santuário de Deus, ele pôde agora cooperar com Deus. Jó se tornou um intercessor. Então, queridos irmãos, na primeira série, por causa dessa doutrina da retribuição, Jó vai abordá-los com a primeira dúvida. Eu sou justo e eu estou sofrendo. Então, alguma coisa está errada. Na segunda série, quando eles são mais específicos, como falamos, eles dizem que é o ímpio que sofre. Então, eles canalizam na segunda série para Jó esse aspecto. É o ímpio que sofre. Você vê que eles estão na linguagem comum do mineiro de Minas Gerais, diz assim, você bate na cangalha para o burro entender. Né? Então eles estão acentuando um aspecto. Jó, é o ímpio que sofre. Eles não estão dizendo você é ímpio, mas eles estão dizendo é o ímpio que sofre. Conclusão, você deve ser ímpio. Você deve ter pecado drasticamente. Mas como Jó não entende essa linguagem, então há uma terceira série de discursos. E ela é impressionante, irmãos. Você leu com cuidado e viu? A terceira série de discursos. Elifaz fala, Bildade fala, e Zofar nem fala. O terceiro amigo de Jó. Na última série de discursos, ele não fala. Por quê? Porque ele é arbitrário, legalista e dogmático. Ele já perdeu a paciência com Jó há muito tempo. E ele nem abre sua boca na terceira série. E o que os 2 amigos, Elifaz e Bildade, fazem na terceira série? Como Jó não está entendendo o que eles estão querendo dizer, entre aspas, então agora eles vão ser mais agudos. Eles vão acusar Jó dolorosamente de pecado. E acusar especificamente. Eles vão dizer, você deixou de acudir viúvas, necessitados. Por isso Jó vai reagir nos seus discursos de autojustificação. Ele vai dizer, nenhuma viúva passou fome à minha porta. Nenhum necessitado deixei de acudir. Fui pai dos órfãos. Palavra que ele usa. Então os irmãos percebem esse conflito todo por causa do único princípio no qual eles se baseavam. A doutrina da retribuição. Então essas são as 3 séries de discursos. Voltando, irmãos, a essa narrativa de enquadramento, nós já estamos colocando algo sobre a estrutura do livro de Jó. Essa cena 5, onde nós estávamos, volte para ela, por favor. Cena 5, dos versículos 7 a 10, quando Jó responde à sua esposa daquela maneira, o que nós vemos ali? Se tivermos tempo, vamos estudar no livro pelo menos 15 sintomas da enfermidade que Jó teve.
Isso é um bom estudo para os médicos. Você pode entrar no livro e localizar pelo menos 15 sintomas da enfermidade de Jó. E nós vamos buscar fazer isso. Essa expressão que nós vimos que a esposa de Jó diz a ele, muitas vezes se faz, é comum que se faça, brincadeiras aí com a esposa de Jó, né? E o que ela pediu para Jó fazer com relação a Deus. Diga uma palavra contra o Senhor e morra. Mas, irmãos, falando de maneira mais séria, a esposa de Jó estava com a sua mente aflitíssima. Uma mãe que havia perdido 10 filhos em um só dia. E não há nenhuma palavra dela quando isso aconteceu. Mas quando privada dos 10 filhos, de todos os bens, e vendo o seu marido como um tumor do alto da cabeça até a planta dos pés, a sua mente profundamente aflita e angustiada foi usada por Satanás como mais um dardo para alcançar o objetivo dele, Satanás, que foi exatamente o que ela proferiu com a boca dela. A mesma questão que Satanás havia sugerido a Deus. Toque com a tua mão assim e você verá se ele não blasfema contra ti. E o que a esposa de Jó disse a ele? Blasfema contra ele e morre. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Diga uma palavra contra ele e morra. Irmãos, não foi diferente com Simão Pedro. Por isso não poderíamos de forma alguma sermos duros demais com a mulher de Jó. Porque quando Pedro, o tão querido apóstolo, possivelmente mais velho que o nosso Senhor Jesus, quando ele ouviu em Mateus 16 aquela declaração sobre sofrimento, cruz, ser escarnecido, cuspido, crucificado, ele chama o Senhor à parte, como um irmão mais velho faz com um irmão mais novo. E ele vai dar o seu conselho para o Senhor. E o conselho dele é: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. E então o que o Senhor diz? Arreda-te de mim, Satanás. Porque és para mim um escandalon, ou uma pedra de tropeço. Porque não cogitas, pensas segundo a mente de Deus, mas pensas segundo a mente dos homens. Isso foi exatamente o que aconteceu com a mulher de Jó. A mulher de Jó estava pensando como Pedro, segundo a mente dos homens. Uma mente aflita, angustiada e agonizante. 10 filhos perdidos e o seu marido completamente adoentado. Então a mente da mulher de Jó foi usada por Satanás, como a mente de Simão Pedro foi usada por Satanás, para impedir que o Senhor seguisse o seu caminho. Mas, em tudo isto, verso 10, não pecou Jó com seus lábios. Então, a última cena, verso 11 a 13, parte final do capítulo 2. Ouvindo os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Primeiro, Elifaz, o temanita. Quem é esse indivíduo? Quase nada sabemos. Há um texto interessante, que vale a pena consultarmos. Jeremias 49, 7. Fica evidente que não só ele, mas também seus outros 2 amigos, Bildade e Zofar, eram da região de Edom, ou seja, no extremo sul da terra da Palestina. Edom significa vermelho. E aquela região ao sul da Palestina, os que estiveram lá já viram, aquela região de terra vermelha, de montanhas vermelhas, a região de Edom, ou de Esaú. Então, em Jeremias 49, versículo 7, há uma pergunta ali. Se não há mais sabedoria em Temã. E o Senhor está falando a respeito de Edom. Veja Jeremias 49, 7. É uma palavra a respeito de Edom. Então há uma pergunta aí. Não há mais sabedoria em Temã? E Temã é a cidade de Elifaz, é o temanita. Era uma região, segundo a história, a tradição, conhecida exatamente por sua sabedoria. E ali, como vimos, eles conceberam, eles se baseavam nessa doutrina sapiencial da retribuição. E é isso que o amigo de Jó tinha a oferecer a ele. Ninguém dá
o que não tem. Então foi isso o que ele faz, podia dar a Jó. De Elifaz, somente isso sabemos, e de Bildade e Zofar nós nada sabemos, segundo o registro bíblico. Mas o verso 11 é dito que eles combinaram de ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Então, irmãos, quando o versículo 13, encerrando essa última cena, diz que eles se assentaram ao lado de Jó, o que vai acontecer aqui? A alma de Jó vai se introverter. Uma catástrofe primeira, perde todos os seus bens e seus filhos. Uma catástrofe segunda, perde a sua saúde. Mas sabe, irmãos, que impressionante. Quando Deus vai começar a escrever o seu poema, agora de modo tão íntimo, tão profundo, e expor aspectos da alma de Jó, na verdade, ele não usou aí as catástrofes. Ele usou aí os seus amigos, que se condoeram dele. Parece que podemos imaginar esse quadro, se é que podemos. Jó sentado nesse monte de lixo, 3 amigos 7 dias e 7 noites calados. O que será que Jó estava vendo nos olhos deles? Muito provavelmente, se nós olharmos os discursos deles, nós vamos ver que Jó estava vendo acusações nos seus olhos. Se esse homem é tão especial aos olhos de Deus, por que ele sofre assim? Por que essa miséria ambulante? Esse que era um príncipe do deserto. Então esses 7 dias calados, 7 dias e 7 noites, nós podemos imaginar, a espada de Deus estava agora penetrando lentamente a alma de Jó. 7 dias e 7 noites. Até então que Jó começa a falar. E quando ele começa a falar, irmãos, ele não amaldiçoa Deus. Quando Jó começa a falar, ele amaldiçoa a si mesmo. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. No capítulo 3 é dito no verso 1, Jó começou a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Para resumirmos aqui o que Jó falou nesses 26 versículos, que é o seu primeiro discurso, no capítulo 3. Veja que é muito claro. Ele questiona 3 coisas. Observe. Versículo 11. Por que não morri eu na madre? Esse é o primeiro porquê de Jó. O segundo, por que não expirei ao sair dela? Terceiro, verso 12. Por que houve regaço que me acolhesse e por que os peitos que eu mamasse? Mais 2, são 4. Versículo 20. Por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? E verso 23, finalmente. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Essa palavra cercou já apareceu no capítulo 1, versículo 10, lembra-se? Quando Satanás diz que Deus cercou a Jó com sebe. Sabe como Jó entende agora? Que Deus o cercou com sofrimentos. Agora não está cercado com a proteção e o cuidado de Deus. Está cercado com sofrimentos. Então observe que nesses 6 porquês, quando a alma de Jó começou a sofrer, 6 porquês se levantaram. Irmãos, é muito mais fácil sermos fiéis numa crise repentina do que sermos fiéis em perseverança, ou sermos constantemente fiéis. Não é por menos que Paulo escreve assim aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 5. Deus conduz os vossos corações ao amor e à constância de Cristo. Se há algo que nós não temos em nossas almas, é constância. Então Jó superou muito bem as crises sérias que se abateram em sua vida. Parece, irmãos, na nossa natureza pecaminosa tão complexa, que é como um ato de heroísmo. Perdeu os 10 filhos e adorou Deus. Por mais belo que isso tenha sido, e foi. Foi tocado na sua saúde profundamente e adorou a Deus, ainda assim, Jó. Mas agora, quando o processo começa, ou quando o assunto persiste, e agora a crise adquire um aspecto crônico, então Jó vai falhar. Ele vai falhar, mas
aquele que não falha, continuará com as suas mãos sobre Jó, para que Jó seja conduzido ao zero, porque a falha de Jó é o sucesso de Deus. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado, como ele vai dizer ao final. Então, veja de novo esses 6 porquês, eles são 3 conjuntos. O primeiro conjunto no versículo 11. Porque eu não morri na madre e porque não expirei ao sair dela? Jó está questionando o seu nascimento. Queridos irmãos, é tão comum em nossos corações que ocorra a mesma coisa conosco. Jó está questionando por que ele nasceu. O segundo par de porquês, verso 12. Já que ele nasceu, como ele diz no verso 11, então por que houve regaço que me acolhesse? Em outras palavras, ele poderia dizer, por que eu não fui então um aborto à beira do caminho? Por que houve regaço que me acolhesse? E, na mesma linha, por que houve seios para que eu mamasse? Então, no primeiro par, ele questiona o sentido do seu nascimento. Segundo lugar, ele questiona a sua preservação. Já que eu nasci, então por que houve braços que cuidassem de mim? Terceiro questionamento é o par do verso 20 e 23. Ele questiona a sua existência atual. Então questiona nascimento, questiona preservação e questiona a existência atual em meio a esse sofrimento e essa catástrofe toda. Então ele diz no verso 23, por que se concede luz ao homem cujo caminho é escuro? Compreende agora como Jó estava? Antes, eu caminhava nas trevas com a luz de Deus sobre minha cabeça. Mas, irmãos, de alguma maneira, como vimos, Jó também era adepto da teologia da retribuição. Só que quando ele entra no processo de Deus, ele não consegue entender e explicar a razão, encontrar razão para os seus sofrimentos. Ele tem que encontrar de um outro lugar, e esse lugar ele não conhece. Esse lugar ele só vai conhecer no capítulo 42. Não é um lugar de explicação teológica, não é um lugar doutrinário, é um lugar em Deus. Meus olhos te veem. E quando meus olhos te veem, tudo está explicado. Interessante, nós vamos ver, quando estudarmos o discurso, que Jó diz, ele pleiteia com Deus, que Deus responda às suas indagações. Não apenas temos 6 porquês no capítulo 3, nós temos muitas indagações nos discursos de Jó. Sabe como Deus responde todas elas? Com silêncio. Silêncio de Deus. E sabe o que acontece no final do livro de Jó? Ele descobre que ele não precisa de nenhuma resposta. Ele precisa de um encontro. E é o que acontece no capítulo 42. Quando ele encontra a Deus, ele não diz, ele não indaga a Deus mais com relação aos seus caminhos. Ele não diz, eu perguntarei e tu me responderás, como ele disse outras vezes. Agora ele diz, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Então, esses são os 3 pares de porquês que Jó pergunta no capítulo 3. E para nós irmos encerrando, nosso tempo já está no final, observe os 2 últimos versos do capítulo 3. Ainda antes de encerrarmos, vamos projetar o quadro só para os irmãos visualizarem. Capítulo 3, versos 25 e 26. Olhe com atenção. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Preste atenção na tradução de Darby, desse versículo 26. Ela é muito interessante, porque o verbo, na língua original, está no passado. Então a tradução aqui teria que ser mais precisa, já que aqui foi colocado no presente.
atual, não tenho sossego, não tenho descanso, nem repouso, verso 26. Mas veja como Darby traduz. Eu não estava em segurança. Jó dizendo, eu não estava em segurança. Eu não tinha quietude. E não estava em descanso. E veio o dissabor. Queridos irmãos, vou repetir. Eu não estava em segurança. Nem tinha eu quietude. E não estava em descanso. E veio o dissabor. Vamos colocar duas coisas aqui. Primeiro, muito significativos para as nossas almas. Primeiro, Jó tinha um pavor secreto. E esse pavor secreto atormenta a todos nós. Qual era o pavor secreto de Jó? Podemos explicá-lo assim. Até quando eu terei esse estado de coisas, de bênçãos? Até quando? Esse era o pavor secreto. Por isso ele diz, o que eu receio, verso 25, me sobrevém. O que ele receava? Que toda essa sua prosperidade e até mesmo a sua saúde fossem tocadas. Então o que eu receio, agora me sobrevém. Amados irmãos, se não tivermos encontro significativo com Deus em nossa vida interior, essa é a qualidade de vida que vivemos. Um pavor secreto. Até quando irá essa minha condição de bênçãos? Até onde irá a minha prosperidade? Até onde irá a minha frutificação? Até onde irão os meus dons? Até onde irão minhas virtudes? Até onde irá esse estado de bênção atual? O que eu temo me sobrevém. E a segunda questão, paralela, inquietude. Como podemos explicar essa inquietude de Jó? Parece que é muito simples, baseado na teologia da retribuição que eles tinham. Se eu cometer algum deslize, o que vai acontecer comigo? Compreende, irmão? Então o pavor secreto está ligado ao estado atual de bênçãos, até onde irá. E a inquietude está ligado à questão do deslize. Se eu de alguma maneira ofender a Deus, mesmo que levemente, o que há de acontecer comigo? Agora, irmãos, como podemos seguir com Deus com um pavor secreto e uma inquietude dessa magnitude? Claro que nossas vidas estariam paralisadas com Deus. Então, qual a conclusão que chegamos? A vida de Jó estava paralisada com Deus. A não ser que Deus o tocasse. Por que Deus o tocou? Para tirar Jó da paralisia espiritual. Era uma paralisia de luz, era uma paralisia de frutos, era uma paralisia de bênçãos. Essa era a sua paralisia. E Deus o tocou para que a sua jornada com Ele prosseguisse. Bendito seja o Senhor. Porque se Ele olhasse para os nossos próprios temores, Ele nunca nos tocaria. Ele queria tirar de Jó o seu pavor secreto. Irmãos, e Ele tirou de uma maneira tão maravilhosa. Porque como vimos, quando chegamos ao final do livro, lá está Jó nas mesmas condições. 10 filhos perdidos, saúde perdida, tudo perdido. Mas está vendo a Deus com seus próprios olhos, intercedendo por seus amigos, sendo um cooperador de Deus naquilo que Deus queria fazer. Seus amigos precisavam de intercessão para serem recuperados, para não serem julgados por Deus. Jó se postou como um cooperador de Deus. Depois disso, como diz uma versão muito acertadamente, a versão revista e corrigida, virou o Senhor o cativeiro de Jó. Quando? Quando este orava pelos seus amigos. Que história, irmãos. Então que o Senhor nos ajude realmente a considerar o que essas coisas significam na nossa própria experiência. Nós temos um pavor secreto? Será que temos? Até quando nosso estado atual irá? Até quando estaremos cercados de filhos? Até quando estaremos experimentando prosperidade material? Até quando estaremos experimentando saúde?
Nós temos esse pavor secreto? Jó o tinha. Nós temos uma inquietude paralisante. Se eu cometer algum desvio, o que Deus vai fazer comigo? Quanto a sua mão vai pesar sobre mim? Jó tinha essa inquietude. Então, Darby traduz assim: eu não estava em segurança. Como pode alguém que tem luz de Deus sobre a sua cabeça a ponto de caminhar pelas trevas não se sentir seguro? Como pode alguém que abençoa todos não se sentir seguro? Como pode alguém que consola a todos não se sentir seguro? Quando nós fazemos isso, qual é a nossa tentação? Deus está amarrado comigo, porque eu o sirvo, porque eu sou bênção para outros, porque Deus tem usado a minha vida. Isso tem um nome: egocentrismo. Então Deus colocou sua mão em Jó por causa deste motivo. Jó precisaria descobrir que quando uma videira dá fruto, o propósito dela ainda não foi cumprido. Jó estava no seu outono, frutificando, mas o propósito de Deus não estava cumprido. O fruto deveria ir para o lagar, para que o vinho fosse produzido. Então, quando nós olhamos o capítulo 42, lá nós temos o bom vinho. Alguém que conhecia a Deus face a face, não apenas ouvindo falar. Então, assim termina o capítulo 3. Escute, irmão, uma frase de um poeta cristão, escreve lindas poesias, chamado Theodore Eliot. Ele disse assim: para chegares onde não és, precisas percorrer um caminho no qual não és. Para chegares onde não és, precisas percorrer um caminho no qual não és. Compreendeu o que ele quis dizer? Importa que ele cresça e que eu diminua. Se tivermos tempo, o Senhor nos permitir chegarmos ao fim do livro de Jó, nós vamos ver exatamente entre o primeiro e o segundo discurso de Deus, dos capítulos 38 a 42, são 2 discursos e há um intervalo no capítulo 40. Jó faz uma confissão. Sabe qual é? Eu sou indigno. Eu sou vil. Parece uma confissão tão maravilhosa. E sim, ela tem sua beleza. Mas quando Jó diz, eu sou vil, perceba, ele ainda é alguma coisa. De alguma maneira, ele ainda está olhando para si mesmo. Mas quando Deus dá mais uma rodada e usa a figura daqueles 2 animais, colocando lado a lado com Jó. Jó era o Behemoth. Jó era o Leviatã. E quando Deus conclui seu trabalho na vida dele, ele não diz, eu sou vil. Ele diz, meus olhos te veem. Ele está completamente ocupado com a visão que teve. Na primeira rodada, Jó está humilhado. Isso não basta. Na segunda rodada, após a segunda rodada, Jó está focado no que Deus é. Então, queridos irmãos, quão maravilhoso é esse redemoinho transformador de Deus. Como somos gratos ao Senhor, porque nesse trabalho, Satanás não entra. Ele cumpre o seu propósito no que concerne a esses atos soberanos de Deus. Mas esse trabalho fino da alma, esse dispor os nossos corações na luz do Senhor, esse é feito pelo Espírito Santo e só por Ele. A espada que vai penetrando os nossos corações. Então, vamos concluir por aí. Paulo, em 1 Coríntios 10, 13, disse assim: não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá. Veja a força dessas palavras. Ele não permitirá. E Ele é o único soberano. Ele não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Mas juntamente com a provação, vos proverá livramento. Livramento para o quê? Para escapar da provação? Não. Paulo diz, vos proverá livramento para que a possais suportar. Nós vamos ver mais tarde essa palavra vinda dos lábios de Eliú para Jó. Porque Eliú tipifica o Espírito Santo. Então Eliú vai dizer que Deus livra o aflito através da sua aflição.
por meio da sua aflição. Que maravilha, irmãos. Só Deus poderia realizar um trabalho assim em nossas almas. Então, conforme o quadro foi projetado aí, nós fizemos esse quadro para trazer alguma clareza sobre a estrutura do livro. Então, o tema do livro de Jó, o redemoinho transformador de Deus. Deus quebranta Jó por esse caminho que é um princípio de Deus, não há outro caminho. Se apenas sofrimento atuasse em nossas vidas, nós teríamos que dizer que sofrimento tem efeito transformador. Mas se o sofrimento tivesse efeito transformador, quanto mais as pessoas sofrem, elas teriam que se tornar melhores. Mas o que acontece com a maioria dos casos é que quanto mais as pessoas sofrem, piores elas se tornam. Mais amarguradas, mais introvertidas, mais amargas. Quebrantamento não é sofrimento. Quebrantamento é uma conjugação de sofrimento mais a palavra de Deus. Jó sofreu, sofreu e sofreu, mas enquanto Deus não falou com ele, Jó não pôde ser transformado. O livro de Jó, então, começando o redemoinho, claro, de baixo para cima, há uma primeira série, são do capítulo 3:1 até o capítulo 11:20, porque o redemoinho está subindo. Então a primeira série de discursos vai do capítulo 3:1 a 11:20. A segunda série, 12:1 a 20:29. E aqui, terceira série. Então ascensional, primeiro, segundo e terceiro. A terceira série, capítulo 21:1 até 28:28. Depois nós temos 3 discursos de desafio de Jó. 29, 30 e 31. São 3 capítulos, chamados de discursos de desafio. Vamos ver por quê. Depois nós temos 4 discursos de Eliú, que estão entre os capítulos 32 a 37. Depois nós temos 2 discursos de Deus, com um intervalo entre eles que nós já comentamos. E por último nós temos o novo Jó. Agora os meus olhos te veem. Então basicamente essa é a estrutura do livro de Jó. Vamos concluir por aqui então, por agora. Vamos orar ao Senhor ainda, antes de terminarmos. Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas e a Tua palavra compartilhada. Confessamos que nós somos pobres e necessitados e carecemos que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor é quem é, independente do que nós somos. Obrigado por Teu amor invencível por nós. Obrigado porque o Senhor sim é aquele que nos persegue, mas não como um caçador cruel, mas como aquele que é o amante das nossas almas. Senhor, conquista-nos de todo para Ti. Nós te pedimos. Refina o ouro, remove as impurezas, transforma-nos, Senhor, de glória em glória. Queremos um conhecimento íntimo e profundo de Ti, de glória em glória. Assim te pedimos, em Teu precioso nome. Amém.